Só que é diferente você afirmar que o autor colocou aquilo porque ele pensava, quando você ignora que o sistema de ensino do Japão é extremamente deficiente em relação a justamente esse revisionismo histórico. Eu puxei matéria sobre isso, que analisava o material deles de estudo. Puxei galera sendo entrevistada e é um limite deles não saberem, por exemplo, o que é uma suástica. Deles, às vezes, não saberem quem é Hitler. Então, quando eles continuam Deles não usando... Um apagamento, assim. Porque lá existe budismo o mandi e tal, é outra coisa. Mas, assim, eles invertiam, mostravam a suástica. Eu não acho nenhum problema eles lá usarem pra templo. É outra questão. Mas eles não saberem o que foi, sabe? Eles, muitas vezes, não saberem exatamente o que foram os massacres, massacre de Nanquim, essas coisas. Eles não estudam, porque o Japão, ele fez a meia-culpa da guerra. Ele abraçou o discurso pró-paz, mas ele não fica martelando para não deixar a moral baixa da galera do país, o que eles fizeram de errado, que é comparável com o campo de concentração, etc. Então, pode ser que o Sayama tenha colocado porque ele realmente apoia aquilo. De novo, nunca vou dizer que não posso afirmar. Mas pode ser muito bem porque, para ele, aquela pessoa era uma figura heróica, porque ele aprendeu assim. Porque ele achou uma referência que estética quis colocar. Nossa, total. A Mikasa era de um navio também de guerra, um encoraçado, ou seja, um navio poderoso e forte, para uma personagem forte, que para mim faz todo sentido, mas também era do governo imperialista japonês. Mas também falaram que ele colocou, porque existe meio que essa... uma magia que quando você coloca um nome de um navio, um personagem feminino, você dá um nome pra ele, de um navio, que a sua obra vai fazer sucesso. Também pode ser, pode ser. A questão é justamente isso. Mas deu certo. A gente vai especular, Sim. entendeu? Então, as pessoas afirmarem coisas com base em especulação, quando a mensagem da obra é nitidamente outra, a obra que fala, gente, guerra é uma porcaria, as pessoas ficam guerreando porque ser humano é doido da cabeça. E ele fala Não, os dois discurso lados fascista. guerreiros. Deixa claro isso, os dois lados estão guerreando. Pra mim, e não é um discurso fascista. O fascismo... É o contrário. É o contrário. É o contrário. Ai, não vamos... Gente, guerra é ruim. Onde que esse discurso se alinha com o discurso, né? Ele justamente fala assim, nossa, coitado desse, de repente, olha, não é tão coitado assim. É, Entendeu? exato. Então, ele justamente faz o contrário. Exato. Tem uma... eu vou ficar... eu anotei algumas coisinhas só pra eu não esquecer. Pra eu organizar meu pensamento, tá? Mas tem uma coisa muito interessante que eu vi estudando o imperialismo japonês, que nem tinha a ver com Attack on Titan, mas eu achei uma comparação bizarra. Que o que começou essa noção de que o Japão, né, era a terra do sol e era superior ao resto da Ásia, vem da religião do shintoísmo. E tem um livro que chama Kojiki, que, né, um manuscrito antigo que fala que no começo existia uma matéria que não tinha uma figura própria, era só um negócio. E daí criou-se partículas que fizeram as nuvens. E as nuvens viraram o que é conhecido como céu, que é Takamagahara. Que acho que é esse o nome do céu. Do céu surgiram os 3 primeiros kamis, que são os deuses, né? Eu não lembro do que era cada um. Mas aí, várias gerações depois, teve um casal, que é Izanami e Izamagi. Aí que eu anotei. Izanami é a mulher, Izamagi é o homem. E aí, quando ela foi dar à luz ao que é o kami do sol, do fogo, ela morre. E aí, o marido, muito bravo, vai até o mundo dos mortos atrás dela. E ela fala... E ele escraviza o filho. Aí ele vai atrás dela e ela lá no mundo dos mortos, ela fala... Não consigo voltar, amor, que eu já comi a comida daqui do mundo dos mortos e eu não posso ressuscitar, mas você me espera. Aí quando ele volta aqui, ele vê que ela já virou um corpo deteriorado, ele fica muito bravo. Pensando na jornada que ele fez até o mundo dos mortos, ele vai até a beira de um rio. E dessa raiva que ele manifesta, nascem 3 outros kamis, outros deuses. Que era Tutsukumi, que é da lua, Tsunamo, do mar, e Amaterasu, que é a que a gente vai focar, que é a do sol. Amaterasu, isso. E aí, a Amaterasu, ela teve vários filhos que foram se espalhando no mundo dos humanos. Muitas gerações depois, dizem que o imperador Jimmu é descendente dessa Amaterasu. E ele foi um dos primeiros imperadores, e aí criou essa ideia de que a linhagem dos imperadores do Japão tem descendência direta dos kamis, Divina. dos deuses. E, tipo, pra mim isso tem uma coisa, tipo, a figura que deu origem ao mundo, que é uma coisa de matéria, que não tem... E aí, daí, vai se dividindo, sabe? Eu penso na minhoca, sabe? Nessa matéria que não tem figura. E aí, vai se dividindo em gerações. Então, tipo, os titãs se dividindo, sabe? Tem talvez seja algo que ele aprendeu na escola, ou que é muito ensinado lá, né, no Japão. E aí, isso fica dentro da cabeça pra criar histórias. A gente encontra padrões nesses tipos de histórias também. O shintoísmo é uma religião só do Japão, né? É, exato. Eu acho muito bonito, inclusive, porque justamente tem esse vínculo de deuses relacionados a coisas da natureza. Uhum. E... o que seria uma umbanda japonesa, assim. Lembra muito hindu. então, Hindu.
Deus Brahma também foi dividindo, né? E justamente que lá, em bases religiosas, exceto onde entrou o cristianismo e tal, eles têm o budismo, que aí não é só de lá. Mas o budismo, ele serve mais como para ritos específicos. Como, por exemplo, de funerais, uma questão mais pós-vida. E o shintoísmo, que aí tem base em várias outras coisas do dia a dia. Eu É achava bem que o bonito, shintoísmo era inclusive. chinês, você acredita? Não, o shintoísmo Não, só de lá. Só de lá. É bem bonito. E aí tem, tanto que a bandeira, né, do nacionalismo japonês é um sol, Sol né? nascente. É um sol nascente. Tem a ver com a Mataratsu. Então, tipo, é como se a linhagem dos imperadores japoneses tivesse essa ligação. Então, eu acho que, assim, eu vi um essay falando sobre isso, e entender que quando a gente fala, se alguém fala que Attack on Titan é uma obra fascista, é disso aqui. Tipo assim, é desse contexto japonês que você tem que colocar em primeiro lugar, antes de pensar nos vizinhos da Alemanha nazista ou outras coisas assim. Eu acho que justamente esse é um problema de análise em relação às obras de lá. Teve uma matéria, um artigo, que criticava esse argumento, dizendo que a gente não pode isentar uma história japonesa porque simplesmente eles são de outro lugar Não, do eles mundo. podem falar Tudo sobre bem, outras você coisas. pode colocar suas críticas e fazer análises, mas eu acho que você não pode afirmar categoricamente algo sobre a obra ou sobre o autor, isolando como o passado cultural e histórico deles é completamente diferente do nosso. Sim. Então, assim, eu acho que isso é importante para você olhar o todo e até conseguir criticar melhor. E sobre isso do Pixies, foi uma coisa que eu fui pesquisar também, porque eu lembro que era um argumento que as pessoas davam muito. Se você entra na página da Wikipédia desse general, né, que a figura... Só a imagem é inspirada. O Isayama falou que é só a figura. Mas mesmo se o Isayama tivesse algum fanatismo por esse cara aleatório em específico, o Akiyama, o Shifuru, não quero pronunciar errado, mas que é esse cara, se você pesquisar o perfil dele da Wikipédia, a guerra que tem esse problema aí da Coreia, né, que é a China e o Japão, é a segunda guerra sino-japonesa, é a segunda. Esse cara participou da primeira guerra e ele se aposentou antes. Ele virou um educador. Exato. E ele virou um educador de escolas e era amplamente conhecido pelos seus pensamentos meio esquerdistas. Porque ele se recusava a mostrar ele de uniforme, ele tinha vergonha do que aconteceu. Porque logo depois da Primeira Guerra Sino, que aconteceu essa treta aí, que depois, né, separou Caramba, como é que chama? Taiwan, que teve a seção de Taiwan, das Ilhas dos Pescadores, que a China e o Japão dividiram essas regiões aí, que o Japão ganhou, isso que foi o pontapé para o Japão começar a achar que, caramba, nós somos superiores mesmo. O cara pulou fora antes disso, porque ele já não estava batendo as ideias dele com essa galera. Ele foi virar professor de high school, assim, de escolas japonesas, e difundia um pensamento de falar que crianças não são soldados. Tipo, isso pra mim pode ser o Pixies. O Pixies é meio isso, então, sabe? Na verdade, porque o Isayama tem um blog. E ele postava bastante nesse blog, aí era dele mesmo. E foi lá que ele colocou a inspiração. Ele disse que a inspiração vinha desse militar. E ele justificou exatamente como uma figura que ele admirava porque largou o serviço militar e foi virar professor. Que é exatamente o que a gente Entendeu? falou. Que é o contrário então, ele mesmo justifica lá que o que ele se inspirou foi nesta parte. E aquele artigo que fala que é fascista, fala que esse cara tem crimes de guerra e não sei o que lá. Então, de novo, assim, não dá... É guerra. Então, certamente, todo mundo... ele participou de conflitos que, sim, resumiram em massacre de civis. Alguns do que ele participou, inclusive, resultaram em massacre de civis chineses e tudo mais. É uma guerra. Tá? Então, não dá pra dizer que não aconteceu. Sim, assim como o Armin explodiu um porto. Então, assim, não é como se não tivesse feito. Acontece que, se for pra falar do porquê ele se inspirou, o que ele afirmou ter sido o motivo foi algo totalmente diferente. Diferente disso.